Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O amanhecer despontava lentamente sobre Arlington, Virgínia, banhando a cidade numa luz fria e metálica. O céu estava baixo e pesado, como se pressentisse que algo irreversível estava prestes a acontecer naquela manhã. Em frente ao Pentágono, bandeiras americanas tremulavam suavemente na brisa, alinhadas com perfeita precisão militar. A poucos quilômetros dali, um sedã preto seguia em velocidade constante pela Avenida Jefferson. Sem luzes piscantes, sem escolta. Apenas um carro comum, perdido no fluxo do trânsito. Lá dentro, o general Marcus D. Walker, de 54 anos, olhava fixamente para a frente. Seu rosto estava sereno, marcado por anos de comando e decisões tomadas sob pressão. No banco de trás, jazia seu uniforme cerimonial, impecavelmente dobrado, adornado com medalhas conquistadas com sangue, suor e vidas salvas em 3 continentes. Contudo, naquele exato momento, Marcus vestia apenas um simples terno escuro, sem insígnias, patente ou proteção. Ele aprendeu uma dolorosa verdade ainda muito jovem. Fora do uniforme, alguns já não enxergam patente, apenas a cor. Marcus Walker não era um oficial qualquer. Ele era um dos poucos generais negros de 4 estrelas do Exército dos Estados Unidos. Um estrategista respeitado e um veterano de missões secretas no Oriente Médio, na África e na Europa Oriental. Ele havia aconselhado presidentes e liderado operações que a história jamais registraria. Mas naquela manhã, ele era apenas um homem negro sozinho em um carro. Ao mesmo tempo, à beira da estrada, o policial Ryan Keller, de 32 anos, observava o trânsito de dentro da viatura. Branco e recém-transferido, ele estava entediado. Sua mão batia nervosamente no volante. Seu olhar se fixou no sedã preto. Vidros escurecidos. Veículo limpo. Motorista com expressão fechada. Keller franziu a testa. Por que alguém dirigiria um carro desse sem placa oficial tão perto do Pentágono? Penseteou. Uma mistura de suspeita e certeza equivocada surgiu dentro dele. Ele ligou as luzes intermitentes. Pelo retrovisor, Marcus viu as luzes azuis piscando. Ele respirou fundo. Ele já havia vivenciado esse momento muitas vezes em sua vida. Não em campos de batalha. Não enfrentando inimigos armados. Mas aqui, em sua casa. Ele estacionou calmamente na lateral da estrada, desligou o motor e colocou as 2 mãos bem visíveis no volante, um gesto que aprendeu muito antes de West Point, muito antes de receber as estrelas de general. O policial Keller aproximou-se lentamente com a mão apoiada na arma. Olá! Documentos de registro do veículo e documento de identidade. Marcus acenou com a cabeça lentamente. Claro, senhor policial. Sua voz era calma, profunda, controlada. Uma voz que havia dado ordens a milhares de homens. Mas Keller não ouviu nada disso. Ele não enxergou nem o líder, nem o herói de guerra, nem o estrategista nacional. Ele viu apenas um homem negro que, em sua opinião, estava em seu lugar, suspeito. Naquele exato momento, sem saber, Ryan Keller acabará de deter um homem que comandava forças capazes de mudar o rumo de uma guerra. E o que se seguiu? Destruiria muito mais do que apenas uma carreira. O vento frio soprava entre os prédios quando o policial Ryan Keller parou a 1 metro da porta. Seu olhar percorreu rapidamente o interior, demorando-se uma fração de tempo a mais no rosto do motorista. Você sabe por que eu te prendi? Ele perguntou em tom seco. O general Marcus Walker permaneceu imóvel, com as mãos ainda claramente visíveis no volante. Não, senhor policial. Keller inclinou ligeiramente a cabeça com um olhar desconfiado. Vidros escurecidos ilegais. E você estava dirigindo muito devagar em uma área sensível. Marcus assentiu com calma. Entendo. Meus documentos estão no porta-luvas. Posso levá-los? Um silêncio. Longo demais. Vá em frente. Devagar. Respondeu Keller com a mão ainda perto da arma. Marcus obedeceu, cada movimento medido e preciso. Tirou a carteira de motorista e os documentos do veículo e os entregou pela janela entreaberta. Keller os agarrou abruptamente e deu alguns passos para trás para examiná-los. Marco D. Walker. Endereço na Virgínia. Profissão, consultor. Keller franziu a testa. Consultor? Ele repetiu em voz alta com um sorriso malicioso nos lábios. Sim, Marcus respondeu calmamente. O policial ergueu os olhos, examinando Marcus da cabeça aos pés. Para quem exatamente você trabalha? Marcus sabia. Ele sabia o que dizer. O exército agora nada mudaria. Ele também sabia que mostrar seu distintivo militar, que estava guardado no bolso do paletó no banco do passageiro, poderia piorar a situação.
Vou a uma cerimônia oficial. Ele respondeu simplesmente. Keller suspirou, visivelmente irritado. Saia do veículo. Marcos piscou lentamente. Senhor policial, cometi alguma infração que exija que eu me retire? O tom mudou imediatamente. E saia do veículo. As palavras escaparam como uma ordem mal controlada. Marcos abriu a porta do carro e se levantou lentamente. Ele tinha quase 1,90 m de altura. Mesmo sem uniforme, sua postura inspirava respeito. Keller instintivamente deu um passo para trás. Mãos no telhado, ele deu a ordem. Marcos obedeceu. Os carros diminuíram a velocidade. Os pedestres pararam. Os telefones foram erguidos. Um homem negro de terno revistado à beira da estrada, a poucos passos do Pentágono. Keller passou as mãos pelos ombros de Marcos, depois pelos bolsos, de forma um pouco brusca demais. Você tem algo a declarar? Só que eu coopere plenamente, respondeu Marcos com a voz ainda calma. Mas Keller já não estava mais ouvindo. O rádio estalou em seu cinto. Ele apertou o botão. Central tem um indivíduo não cooperativo, com comportamento suspeito e que representa uma possível ameaça. Marcos fechou os olhos por um instante. Não cooperativo. Ameaça. Ele ouvirá essas palavras a vida toda. Nunca em um campo de batalha. Ainda estou aqui. Oficial, ele disse finalmente com calma, mas com firmeza. Você está cometendo um erro. Keller zombou. Todos vocês dizem isso. Ele retirou as algemas. O clangor metálico ecoou no ar frio. Naquele exato momento, quando as pulseiras se fecharam em torno dos pulsos do general de 4 estrelas Marcus D. Walker, um comboio militar entrou em Arlington para se preparar para a cerimônia. E em menos de 10 minutos, toda a América iria entender que na verdade tinha acabado de ser preso. As algemas estavam frias, apertadas demais. O general Marcus Walker permaneceu de pé, apesar da pressão em seus pulsos. Ele não resistiu, não protestou. Sabia que um único gesto mal interpretado poderia transformar aquela prisão em uma tragédia. Ao redor delas, o trânsito estava quase parado. Os motoristas estavam filmando. Uma mulher sussurrou para sua companheira. O que ele fez? Ninguém respondeu. O policial Ryan Keller conduziu Marcos até a parte de trás da viatura, pressionando com um pouco de força demais o espaço entre as omoplatas dele. Abra as pernas. Marcos obedeceu. Cada segundo parecia esticar o tempo. Para Marcos, não era o medo que o dominava, mas um cansaço antigo. O cansaço de um homem que dedicara a vida a servir um país que, por vezes, ainda se recusava a reconhecê-lo. O rádio de Keller estalou novamente. Central para a unidade 317. Confirme a situação. Suspeito detido. Recusa-se a cooperar plenamente. Solicito reforço. Respondeu Keller sem hesitar. Marcos virou ligeiramente a cabeça. Como oficial, tenho cooperado desde o início. Keller cerrou os dentes. Fique quieto. Usar a forma informal tu foi algo natural. Como um reflexo. Chegou um segundo carro da polícia com as luzes acesas. Depois, um terceiro. As sirenes transformaram a avenida numa cena de caos controlado. 2 novos policiais saíram do veículo. Uma delas, a policial Linda Morales, observou a cena com visível desconforto. Qual é o motivo? Ela perguntou em voz baixa. Comportamento suspeito perto do Pentágono. Keller respondeu. Não gosto da atitude dele. Morales olhou para Marcos. Seu terno impecável. Seu semblante calmo. Seu olhar direto. Ele não parece agressivo. Keller o interrompeu. Eu sou o responsável aqui. Marcos respirou fundo. Ele então sentiu algo vibrar em seu bolso interno. O telefone dele. Uma mensagem recebida. General Walker, o secretário de defesa está à sua espera. A cerimônia começará em 12 minutos. Ele não conseguiu responder. Suas mãos estavam algemadas atrás das costas. Morales aproximou-se de Marcos. Senhor, o senhor possui algum documento de identificação adicional? Sim, Marcos respondeu. No bolso interno esquerdo da minha jaqueta. Devagar. Ela hesitou, depois enfiou a mão no bolso da jaqueta. Seus dedos tocaram um couro. Ela apresentou um distintivo oficial do Departamento de Defesa. Seu rosto congelou. Keller. Ela murmurou. Você deveria dar uma olhada nisso. Outro crachá falso. Keller disse sem olhar. Morales virou o distintivo em sua direção. O selo. O número. A foto. General Marcus D. Walker, Exército dos Estados Unidos. O silêncio se fez abruptamente. De repente as sirenes pareceram altas demais. Os celulares continuaram filmando. Keller empalideceu. É isso? Isso é uma piada? Marcos finalmente falou com uma voz calma, porém significativa. Oficial,
O senhor acaba de prender seu superior hierárquico em tempo de guerra. Naquele exato momento, no Pentágono, um ajudante de ordens notou uma cadeira vazia e perguntou suavemente: onde está o general Walker? No Pentágono, o salão cerimonial estava repleto de oficiais de alta patente. Uniformes impecáveis, fileiras de estrelas brilhantes sob as luzes brancas. O secretário de Defesa checou seu relógio pela segunda vez. O general Marcus D. Walker nunca se atrasava. Alguém tem alguma notícia sobre o general? Ele perguntou, com a voz baixa, mas tensa. Um ajudante de ordens empalideceu ao consultar seu tablet. Senhor, o telefone dele está ativo, mas ele não está atendendo. Um silêncio se fez. Um silêncio pesado. Aquela que sempre precede as más notícias. A atmosfera na Avenida Jefferson havia mudado. Radicalmente. Os policiais ao redor de Marcus permaneceram rígidos, inquietos. A policial Linda Morales deu um passo para trás, com os olhos fixos no distintivo que ainda segurava. Keller, tire as algemas dele. Ela disse em voz baixa, mas firme. Precisamos verificar. Keller gaguejou. O que devo verificar? Ela interrompeu. Ele é um general de 4 estrelas. Veja o número. Veja o selo. Keller engoliu em seco. Suas mãos tremiam levemente. Antes que ele pudesse responder, um estrondo baixo pôde ser ouvido à distância. Depois mais uma. Motores pesados. Marcus ergueu lentamente os olhos em direção ao horizonte. Eles chegam, ele disse simplesmente. 3 veículos militares pretos apareceram no final da avenida, escoltados por motocicletas da polícia militar. Pararam abruptamente. As portas se abriram. Homens e mulheres uniformizados desceram, seus movimentos sincronizados, seus semblantes sérios. À frente deles, o coronel James H. Whittaker, chefe da polícia militar do distrito. Ele viu imediatamente as algemas. Seu semblante endureceu. Quem deu a ordem para prender o general Walker? Ninguém respondeu. Whittaker se aproximou de Keller. Agente. Seu nome. Agora. Ryan. Ryan Keller, senhor. Remova-os. Keller hesitou por uma fração de segundo. Whittaker não elevou a voz. Agora. As algemas caíram. O som do metal ressoou como um veredicto. Marcus massageou lentamente os pulsos, que estavam marcados em vermelho. Em seguida, ajeitou o paletó e retomou sua postura natural. Um soldado aproximou-se e ficou em posição de sentido. Depois, uma segunda. Então, todos. O som seco das botas batendo no chão ecoou pela avenida. Os transeuntes pararam de filmar. Alguns baixaram os olhos. Keller sentiu as pernas fraquejarem. General, eu... Marcus levanta a mão. Este não é o momento. Disse ele calmamente. Whittaker se voltou para Keller. Você acaba de causar um incidente federal grave perto de uma instalação militar estratégica. Eu não sabia, Keller murmurou. Marcus finalmente olhou-o diretamente nos olhos. Esse é exatamente o problema. Ele disse. Você agiu sem saber, mas com certeza. Nesse mesmo instante, o telefone de Marcus vibrou novamente. Ele atendeu. Andarilho. A voz do secretário de defesa tremia, carregada de raiva contida. E onde você estava, general? Marcus olhou para as luzes piscantes, as câmeras, os policiais paralisados. Retido devido a um erro, ele respondeu simplesmente. Silêncio. Então, esse erro vai custar caro a alguém. O comboio militar partiu em pesado silêncio. O sedã preto do general Marcus D. Walker seguia à frente, agora escoltado por veículos oficiais. As luzes intermitentes já não indicavam uma prisão, mas sim um reparo tardio. Lá dentro, Marcus olhou pela janela sem realmente enxergar. Seus pulsos ainda latejavam, marcados pelo metal. Não era uma dor física insuportável, ele já havia experimentado piores, mas uma queimação moral mais profunda e intensa. No Pentágono, a cerimônia foi atrasada em 22 minutos. Um evento sem precedentes. Quando Marcus finalmente entrou na sala, todos se levantaram. Houve um silêncio absoluto. Ele vestiu seu uniforme, ajustou suas condecorações e então subiu ao pódio. Antes mesmo de começar o discurso que havia planejado, ele colocou as 2 mãos no púlpito. Esta manhã ele disse calmamente. Fui preso a 2 quilômetros daqui. Um murmúrio percorreu a sala. Não em zona de combate. Não no exterior. Mas aqui. Em casa. Ele fez uma pausa. Não contarei essa história para provocar raiva, mas para lembrar às pessoas uma verdade simples. O respeito nunca deve depender de um uniforme. As câmeras captam cada palavra. Todo olhar sério. Enquanto isso, em um escritório austero na delegacia de polícia de Arlington, Ryan Keller estava sentado sozinho. Seu distintivo estava sobre a mesa. Retirado.
A investigação interna foi rápida. Rápida demais para lhe dar tempo de se defender. Relatos contraditórios. Depoimentos em vídeo. Declarações radiofônicas. Suspensão imediata. Em seguida, demissão por conduta grave. Mas isso foi apenas o começo. As imagens da prisão foram transmitidas repetidamente pela televisão nacional. O rosto de Keller tornou-se sinônimo de um problema maior e mais antigo que os Estados Unidos ainda se recusavam, por vezes, a enfrentar. Alguns dias depois, Marcus Walker retornou à Avenida Jefferson. Sozinho. Ele parou exatamente onde tudo havia começado. Ele olhou para o asfalto, para os transeuntes, para a cidade que continuava a viver. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para sua equipe. Vamos criar um programa de treinamento obrigatório entre as forças policiais e os militares. Não para punir, mas para evitar que isso aconteça novamente. Ele guardou o telefone. Naquele dia, Marcus não venceu uma única batalha. Ele chegou a perder internamente. Mas ele transformou uma humilhação em uma lição nacional. A história se lembrará disso naquele dia. Um policial branco prendeu um general negro do exército dos Estados Unidos. Mas aqueles que compreenderam se lembrarão de outra coisa. Pode-se usar 4 estrelas e permanecer invisíveis para alguns.